Você já se perguntou como seres poderosos, reverenciados em diversas culturas como deuses, poderiam ter se transformado em meros anjos na narrativa bíblica? A Bíblia, um livro que se autodenomina a Palavra de Deus, contém mistérios e camadas de significado que desafiam a compreensão superficial. A transição de deuses para anjos não é uma evolução teológica, mas sim uma revelação progressiva da soberania divina e da verdadeira natureza de outras entidades espirituais. Prepare-se para desvendar um dos mais intrigantes enigmas das Escrituras, que redefinirá sua visão sobre o poder, a divindade e a hierarquia celestial. Desde os primórdios da civilização, a humanidade tem buscado explicações para o incompreensível, preenchendo as lacunas do conhecimento com a figura de divindades. No entanto, a Bíblia apresenta uma perspectiva radicalmente diferente. Ela não sugere uma metamorfose de deuses em anjos. Pelo contrário, ela corrige uma percepção distorcida, revelando que aquilo que muitas culturas chamavam de deuses eram, na verdade, seres criados, sujeitos a um único e verdadeiro Deus. Para entender essa transformação, precisamos mergulhar na raiz etimológica e no contexto cultural da época em que as Escrituras foram concebidas. A palavra hebraica Elohim, frequentemente traduzida como Deus, é um substantivo plural que, em determinados contextos, pode se referir a seres divinos ou poderosos. O mesmo termo é usado para o Deus de Israel, mas também para deuses pagãos e, em alguns casos, para juízes humanos. A nuance está no artigo definido e no contexto gramatical. Quando Elohim se refere ao Deus verdadeiro, é quase sempre acompanhado por verbos e adjetivos no singular, indicando uma unicidade de ser. Quando se refere a deuses pagãos ou seres celestiais, o contexto deixa claro que são entidades distintas do Criador. A antiguidade, especialmente o Oriente Próximo, era um caldeirão de politeísmo. Cada nação, cada cidade tinha seus próprios panteões, seus próprios deuses patronos. Babilônios, egípcios, cananeus, todos adoravam uma miríade de divindades com atributos e esferas de influência específicas. Nesses sistemas de crença, o mundo era governado por assembleias divinas, conselhos de deuses que rivalizavam ou colaboravam entre si. É nesse cenário que o monoteísmo israelita surge como um contraste gritante. A Bíblia, desde o Gênesis, estabelece um único Deus, o Criador de todas as coisas, inclusive de outras entidades espirituais. Essa é a chave para entender a desmistificação dos deuses. Os seres que as nações pagãs elevavam ao status de divindades eram, aos olhos da Bíblia, criaturas. Seres poderosos, sim, com capacidades sobre-humanas e influência no mundo espiritual, mas ainda assim, criaturas. E é aqui que entra o conceito de anjos. A palavra hebraica para anjo, malak, significa simplesmente mensageiro. Os anjos, portanto, são mensageiros e executores da vontade divina. Eles não são deuses, nem aspiram a sê-lo. Eles servem ao único Deus verdadeiro. Em passagens como Salmos 82, lemos: Deus, Elohim, preside na Assembleia Divina. Entre os deuses, Elohim, ele julga. Este salmo não está dizendo que existem vários deuses no mesmo nível de Yahvé, o Deus de Israel. Está, assim, expondo a falsidade e a condenação dessas entidades que se arrogaram o título de deuses, mas que são, na verdade, seres criados que falharam em sua missão de governar com justiça. Eles serão julgados e cairão como homens. Esse conselho divino, ou assembleia divina, que em algumas traduções é literalmente traduzido como Conselho dos Deuses ou Assembleia dos Filhos de Deus, refere-se a seres celestiais, muitas vezes identificados como anjos ou filhos de Deus, que tinham papéis específicos na administração do mundo.
Eles não eram deuses no sentido de serem co-criadores ou seres onipotentes. Eram seres poderosos, sim, mas subordinados ao Deus Altíssimo. Um exemplo clássico dessa desmistificação é a história do Êxodo. As pragas que atingem o Egito não são apenas catástrofes naturais. Elas são ataques diretos aos deuses egípcios. Cada praga ridiculariza e humilha uma divindade egípcia, demonstrando que elas não tinham poder algum diante do Deus de Israel. O Nilo, fonte de vida e associado a Hapi e Osíris, transforma-se em sangue. O Sol, a divindade suprema Ra, é coberto por trevas. E o ápice, a morte dos primogênitos, atinge Faraó, ele mesmo considerado um deus. A mensagem é clara. Os deuses do Egito são impotentes, meras invenções humanas, ou, no máximo, espíritos malignos que enganam e oprimem. A evolução da teologia bíblica não é sobre deuses se tornando anjos, mas sobre a revelação progressiva da singularidade e soberania de Yahvé, o Deus de Israel. À medida que a revelação avança, a distinção entre o Criador e as criaturas se torna cada vez mais nítida. O que antes era genericamente chamado de Elohim, seres poderosos, é mais tarde categorizado e diferenciado. Anjos, mensageiros, servos, demônios, anjos caídos que se opõem a Deus e o próprio Deus, o único ser supremo. A Bíblia, portanto, não está mudando a identidade de seres. Ela está revelando a verdadeira identidade e hierarquia do universo espiritual sob a perspectiva divina. Os deuses das nações eram e sempre foram meras criaturas, algumas delas benevolentes, anjos fiéis, outras rebeldes e malignas, anjos caídos ou demônios. Esse entendimento tem implicações profundas. Primeiro, ele reforça a soberania de Deus. Não há múltiplos poderes que rivalizam em pé de igualdade com ele. Há apenas um Criador, e tudo o mais é criado. Segundo, ele nos liberta da idolatria. Se os deuses são apenas criaturas, então não há razão para temê-los, adorá-los ou lhes oferecer sacrifícios. A adoração pertence somente ao Criador. Terceiro, ele nos ajuda a entender a batalha espiritual. A luta não é entre deuses, mas entre o Deus vivo e verdadeiro e suas criaturas rebeldes, lideradas por Satanás, um anjo caído que, em sua arrogância, desejou ser como Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 8, 5, 6, resume essa verdade de forma concisa. Pois ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por quem são todas as coisas e por quem nós existimos. Ele reconhece que no mundo pagão havia muitos deuses e muitos senhores, mas para os cristãos a realidade é outra. Um único Deus, o Pai, e um único Senhor, Jesus Cristo. Os deuses mencionados aqui são as falsas divindades das culturas pagãs, entidades que, na verdade, não possuem existência divina inerente. Em última análise, a Bíblia não descreve uma transição de deuses para anjos, mas sim uma revelação gradual e poderosa da verdade sobre o Criador e as entidades criadas. O que os homens chamavam de deuses eram, na perspectiva divina, seres criados, alguns dos quais permaneceram fiéis ao seu Criador, anjos, e outros que se rebelaram e se tornaram adversários, demônios. A narrativa bíblica é uma desmistificação, um desvelar da ilusão politeísta, para que a humanidade reconheça e adore o único e verdadeiro Deus. É um chamado à clareza e à devoção exclusiva, revelando que a verdadeira adoração é devida apenas àquele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Deus de toda a criação. Se a verdade sobre Deus e a verdadeira natureza dos anjos e demônios despertou algo em seu coração, saiba que essa é apenas a ponta do iceberg.
A Bíblia é um tesouro de sabedoria e revelação que pode transformar sua vida. Não permita que a ignorância sobre esses temas impeça sua compreensão do plano divino. Clique no link na descrição para descobrir mais sobre a verdade que liberta e ilumina. E comece hoje sua jornada de aprofundamento nas Escrituras Sagradas. A eternidade espera por aqueles que buscam a verdade.